Sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Nós estamos aqui no PET volume 7, semana 1. Na realidade, essa semana eu vou fazer a correção da semana 1 e 2 para vocês, tá bom? Já vamos adiantando as atividades, porque a gente precisa finalizar esse PET 7, né, que mal já começou, a gente já está pensando em finalizar, que ele é o último, para vocês estarem afiados aí no PET avaliativo, tá bom? O tema de vocês é as ditaduras nos países latino-americanos. Vamos então para a correção do PET volume 7, semana 1, História no ano. O PET de vocês trouxe um texto falando não foi apenas no Brasil, que vai falar um pouco aí sobre as ditaduras implantadas no Paraguai, no Chile e na Argentina, e fala um pouco também da que foi implantada no Brasil, tá bom? Então nós vamos agora para as questões. De acordo com o texto, qual a participação dos Estados Unidos na formação de governos ditatoriais na América Latina? Eu coloquei este trecho grande aí, porque eu quero ler e explicar para vocês. Mas você pode colocar como resposta somente a parte que está aqui negritada, tá bom? Então vamos lá? Temendo perder seu predomínio político e ideológico sobre os países latinos para a influência soviética, os Estados Unidos passou a interferir diretamente na política interna destes países, financiando alas conservadoras de direita, fornecendo apoio logístico e armamento a grupos militares e milícias revolucionárias. Esta interferência desencadeou uma série de governos ditatoriais na América Latina, financiadas pelos interesses norte-americanos, incluindo o Brasil. Então, gente, neste período havia aquela ideologia política de socialismo e capitalismo. Então, era uma rivalidade política entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, cada um queria expandir, né, a sua ideologia. A União Soviética queria expandir o socialismo e os Estados Unidos expandiu o capitalismo. Então, o choque entre essas duas e a crescente nascente de grupos revolucionários contra a elite dominante, grande grupo de jovens militantes, né, que iam para as ruas, que pediam melhoria, que militava contra a exploração do capitalismo. Então, para poder abafar isso aí, os Estados Unidos foi um dos grandes responsáveis por financiar aí as milícias de direita para que eles continuassem no poder e continuassem com a implantação do capitalismo. Eles tinham o maior medo que acontecesse com as outras regiões da América, o que aconteceu também em Cuba, né? Cuba se transformou em um país socialista, um país comunista. Então eles morriam de medo disso acontecer. Então os Estados Unidos foi lá, financiou essas milícias de direita e ajudou a implantar no Brasil a ditadura militar, por exemplo. Né? Vocês lembram que a reforma de base que o governo de João Goulart propunha, que era confiscar terras e distribuir as pessoas para eles trabalharem, cultivar e usar as terras, era uma ideia assim bem comunista, bem do socialismo. Então eles morriam de medo dessas coisas acontecerem. Foram lá e deram um golpe nele e implantaram a ditadura no Brasil, e isso aí com muita ajuda dos Estados Unidos, assim como aconteceu na Argentina, no Chile, no Paraguai, entre outros. Ok? 2. Nos governos ditatoriais ocorreram um crescimento significativo no setor industrial e na economia. Por que não representou justiça social à sociedade como um todo? Por que todas as pessoas não foram abrangidas com aquele milagre econômico que aconteceu no período da ditadura militar? Porque a riqueza ficou concentrada nas mãos da elite dominante, deixando grande parte da população em miséria. 3. De que forma a Guerra Fria se encaixa no contexto político desses governos ditatoriais? Se encaixa na disputa entre o socialismo e o capitalismo, que levou as elites capitalistas dominantes aí ao medo da implantação do comunismo nos países latino-americanos. 4. Qual era o objetivo da luta das mães da Praça de Maio? Lá no final do texto de vocês falam
que as mulheres reuniam-se em frente à sede do governo, no caso da Argentina, exigindo saber notícia dos seus filhos desaparecidos, porque sabiam que os responsáveis pelo sumiço dos seus filhos eram o governo, né? Eram a ditadura. Então vocês podem ir lá, ler, ver isso aí e colocar que o objetivo era saber notícia dos seus filhos. Então agora nós vamos para a correção do PET volume 7, semana 2 de História no ano, e o tema é o fim do Bloco Comunista. O texto trouxe para vocês aí a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você vai dar uma lida neste texto para você fazer as atividades que vêm a seguir. Então eu não vou ler com vocês porque eu espero que vocês já tenham lido, mas nós vamos lá para as atividades e eu vou explicando elas para vocês. Número 1. De que forma priorizar a indústria bélica e a corrida espacial pode ter levado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a uma crise irreversível? No texto está escrito assim: a priorização soviética na produção tecnológica espacial e a produção bélica fez com que a indústria comunista não acompanhasse os avanços produzidos pelo mundo ocidental capitalista. A produção capitalista mais eficiente, associada ao conforto de consumo experimentado pela sociedade ocidental, fizeram com que a sociedade soviética nas outras repúblicas passassem a questionar a imposição de Moscou sobre o seu estilo de vida, iniciando uma severa crise no bloco comunista já nos anos 70. Então, nesse período aí, eles começaram a ver que o capitalismo era uma coisa que proporcionava mais conforto para as pessoas e que o socialismo estava deixando a desejar. Então, várias repúblicas passaram a questionar isso, inclusive começaram a se separar aí da União Soviética para poder se tornarem, né, repúblicas capitalistas ou implantar governos que melhoravam a situação da população. 2. Ao final dos anos 70, um cardeal polonês chamado Karol Wojtyła é anunciado como o novo sumo pontífice da Igreja Católica, passando a se chamar João Paulo II, tornando-se o primeiro papa não italiano da história. Por que a nomeação desse papa polonês pode ter favorecido a ruína do bloco comunista? Lembre-se que na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não existia liberdade religiosa. Então, basicamente, o que o Papa João Paulo fez? Ele tomou uma vigorosa ação política e diplomática, tanto contra o comunismo como contra a opressão política no mundo daquela época, tendo um papel importante para ajudar a derrubada do Muro de Berlim em 1989 e dos sistemas socialistas impostos pela União Soviética. Então, ele era um papa que pregava a união entre as igrejas, que pregava a união entre os cristãos e era contra o comunismo. Então ele foi uma das pessoas que mais incutiu aí na cabeça dos fiéis a luta contra o comunismo e a opressão política. 3. Quais eram os objetivos da Glasnost e Perestroika? Essas eram as políticas econômicas implantadas na União Soviética para poder amenizar a crise em que estavam passando. A Glasnost referia-se sobre as transparências políticas e a Perestroika era a reconstrução da economia. Lá no texto de vocês, eu vou voltar lá agora e vou mostrar para vocês, ó, nós temos aqui neste parágrafo a explicação. Caso você queira colocar um pouco mais explicadinho, você pode colocar aqui, ó. A Glasnost possibilitou à sociedade soviética participar de debates acerca de privilégios da elite dominante e a falta de liberdade social imposta pelo Partido Comunista durante o regime comunista. Liberdade de imprensa e permissão para os cidadãos deixarem o país representaram uma transformação social irreversível para o futuro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a abertura econômica promovida pela Perestroika possibilitou a legalização de empresas privadas no país,
visando aumentar a concorrência no mercado internacional com o Ocidente e a abertura da economia ao capital estrangeiro, que levou então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a um inevitável processo de desintegralização. Isso aí aconteceu no governo de Mikhail Gorbachev, que possibilitou então aí a degradação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, resumidamente, você pode colocar essa resposta, ok? 4. Por que a queda do Muro de Berlim pode ser entendido como a queda simbólica do bloco comunista? Porque ele representava toda a intolerância existente entre os dois blocos, especialmente a falta de liberdade social imposta pelo lado soviético. Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e espero você nas próximas correções. Um grande beijo, até a próxima.